neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. O pequeno exército de Deus está outra vez contra a parede. Se dias longos vêm, difíceis de passar, e temos tentações a nos desafiar,
o grito da vitória. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, disse o Senhor Jesus. Isso combina com o que o profeta disse na mensagem: a maior batalha jamais pelejada. O pequeno exército de Deus está outra vez contra a parede. Mas sempre na última hora, Deus entra em cena. Surge uma força maior, aquela que não é própria nossa. Vocês sabem que temos tido guerras após guerras, e rumores de guerras. E enquanto a terra permanecer, nós teremos mais guerras. Tem você observado que em realidade só há 2 poderes em todo o universo, em todas as diferenças que temos entre diferentes países e as diferenças entre nós mesmos e demais coisas, tudo está baseado somente em 2 poderes. Há somente 2 poderes e 2 reinos. 2 poderes e 2 reinos. Todas as demais coisas menores estão ligadas com um ou com o outro poder. E os 2 poderes são o poder de Deus e o poder de Satanás. Guerra e rumores de guerra. Guerra psicológica, chamada Guerra Fria, guerra política, guerra religiosa, às vezes sem usar a força bélica, mas o mundo vive em guerra. O próprio organismo humano, assim que é concebido no ventre da mãe, já começa a guerrear pela vida contra a morte. E assim nós nascemos e estamos num palco, num terreno de guerra. Agora, note nisso, são 2 poderes. E os poderes menores, sem dúvida alguma, estão ligados com um ou com outro poder. Você deve examinar nesta hora em qual dos poderes você está ligado. Esse poder de Deus não opera simplesmente por falarmos em Deus, por cantarmos para Deus, por pregarmos a Deus. Não. Ligado a Deus, ligado a esse poder de Deus, significa algo mais importante, mais real do que aquilo que é externo. É claro, começa lá de dentro, vem das raízes, é coisa de nascimento, é predestinação, é eleição. Estar contra isto é estar contra um capítulo todo, sem citar mais nenhum deles. Um capítulo todo, sem citar Hebreus, sem citar a carta a Timóteo, apenas o primeiro capítulo da carta de São Paulo aos Efésios. E ele diz uma coisa muito importante, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele disse que não recebeu da carne nem do sangue. Ele não recebeu o evangelho de Gamaliel. Ele não consultou a carne nem o sangue. E ele afirma que se alguém é profeta, vai entender que aquilo que ele ensina é de Deus. É o Senhor ensinando. Se alguém é espiritual, entende perfeitamente o que é espiritual. Porque somente aqueles que têm uma inspiração divina podem compreender uma escritura divina. Não tenha dúvida disso.
Agora cabe a você analisar, examinar, fazer um exame introspectivo. Você diz, pois bem, eu nasci numa boa religião. Não discuto isso. Eu tenho meu nome no livro de uma boa igreja. Também não discuto. Mas nada disso responde à pergunta. Quando nós temos de constatar realmente que estamos ligados ao poder de Deus. Não precisa dizer que a pessoa, para estar ligada ao poder de Satanás, tem que ser uma pessoa fumante, um alcoólatra, um adúltero, um mentiroso, um roubador, um ladrão. A Bíblia fala do ladrão e fala do roubador. Você sabe que nem todos são ladrões, mas quase todos são roubadores. Roubam constantemente, condenando os ladrões. Porque os ladrões assaltam, rebentam a porta, explodem os cofres e assim por diante. Mas roubadores, a Bíblia está clara nisto aí. Distingue roubadores e ladrões. Quando você não dá os seus dízimos do Senhor, a Bíblia diz que você está roubando de Deus. A Bíblia é quem diz. Isso vai mostrando que você está ligado a algum poder. Ou pelo menos está sujegado por um poder que não é o de Deus. Quando você está falando palavrões, palavras obscenas, pornográficas, quando você tem graça nessa televisão corrompida, você está sob um poder. Vai me dizer que esse é o poder de Deus? Examine as pessoas que estiveram ligadas ao poder de Deus desde o Éden, desde o deserto lá com Moisés, lá com Noé no passado. E as pessoas que não estavam ligadas ao poder de Deus, elas são vulneráveis. Vulneráveis a todos os males, a todos os dardos inflamados do maligno nos lugares celestiais. É necessário que tenhamos uma sacudida. Guerras e mais guerras. O filho está contra a mãe, contra o pai. O pai, a mãe estão contra o filho. Quando não lhe corrige, quando não lhe instrui no caminho do Senhor, quando lhe permite uma vida frouxa, uma criação moderna, esses pais são inimigos do seu filho, que desde o tempo da mamadeira, eu vi uma criança de braço sendo acalentada com um refrigerante de cor preta na mamadeira. E a criança está viciada, no braço ainda, criança, bebê de braço, viciada. Eu posso falar cola, porque vicia. Vício não é só cigarro, não é só cachaça. O vício da linguagem, o vício da roupa manchada do pecado, segundo fala São Judas, na sua pequena carta de um capítulo apenas, abandonando até a roupa manchada do pecado, porque na verdade nós vivemos uma batalha jamais pelejada, e as pessoas estão sendo sucumbidas por complexos, destruindo seus próprios casamentos, suas próprias vidas, por complexos, por falta de Deus, por não se limitar, não se sujeitar ao poder de Deus, à obediência à palavra de Deus.
toda causa de desgraça, de divórcio, de destruição, de crime, de roubo, de acidentes, de coisas, tudo se explica. Desobediência a Deus. Desobediência a Deus. E depois nos aparecemos, nos despontamos como pobres vítimas, desobedientes. Mas há um poder para aqueles que realmente buscam se sujeitar a Deus, a este poder de Deus. O pastor Roel deixou para nós sobre o americano e o japonês. Ocasião, há muito tempo atrás, o país do Japão, eles receberam a visita de uns oficiais americanos, no tempo que estava começando aquela luta do judô, estava, muito... E então eles fizeram um desafio. Aqueles homens fizeram um desafio a um capitão do exército americano. E disseram a ele: vamos fazer uma luta, uma apresentação, o nosso lutador de judô contra o seu que é lutador de boxe. Agora, como ia falar, não, fica chato, não é? Militar fugir. Aí eles acabaram aceitando, e então eles arrumaram um palco, e ali encheu de japoneses, no caso. E ali estavam uma meia dúzia de oficiais americanos, e aquele capitão entrou na arena, ouvinte, com as suas luvas ali, preparado para aquele desafio que eles aceitaram, não fizeram, mas aceitaram. E aquele japonês entrou ali, e o americano ia em cima dele e não conseguia nada. E era um tombo aqui e outro ali, e ele caía e se levantava, e ele ia de novo e caía de novo. Passou o primeiro round, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quando chegou no sexto round, o americano estava cheio de sangue, estava completamente vencido, não tinha força nem para caminhar no ringue mais. Então o major chamou ele no canto do ringue e disse para ele: entregue a luta. Naquela hora, diz que ele, tremendo com as mãos, ele olhou e viu a bandeira dos Estados Unidos. Ele olhou ali e viu a bandeira dos Estados Unidos. Ele disse: mas uma nação toda, major, está atrás de mim. Eu represento uma nação toda. Ele falou assim: ainda que eu morra nesse ringue, eu não entrego a luta. Ele disse para o major: eu vou tentar mais um pouco. E ele voltou, ouvintes, irmãos, naquele ringue. E ele voltou ali, e de repente aquele japonês descuidou. E quando ele descuidou, ele aproveitou a oportunidade. Ele enfiou-lhe um soco que o japonês ficou desmaiado no chão. Enquanto o ginásio silenciou, porque era uma gritaria de zombaria. O ginásio silenciou de repente. E ao silêncio daquele ginásio, eles viram aquele americano cambalhando no ringue. E de repente ele parou e levantou as luvas a meia altura e disse: América! E caiu desmaiado. Oh, meus ouvintes, nós estamos numa arena, mas nós não se entregamos de jeito nenhum. O inimigo tem nos ferido muito, ele tem conseguido nos atingir muito, ele tem conseguido nos machucar muito, ele tem conseguido fazer muitas mães chorar, muitos pais chorar, muitos pastores caminhar cabisbaixo pelas ruas. Mas nós não estamos derrotados nessa noite. De jeito nenhum. No filme do profeta do século XX, o que eu guardei no meu coração foi aquela hora que o homem trabalhou descansado no púlpito e disse: Satanás, nós não estamos derrotados. Amém, igreja. E nós estamos nessa peleja. E nós vamos ter a nossa oportunidade. Nós vamos desmoronar esse inimigo de nossas almas. Quando disse: a noiva vai cair um dia o seu voo. E quando nós às vezes estamos quase desanimando, quase pensando já olhando para trás, nós vemos a bandeira do Calvário, a bandeira manchada de sangue, e nós olhamos para o Senhor, mas, oh Deus, esforça a minha coragem. Nessa hora, nós vamos um dia desse
esse mundo vai se silenciar com a ausência da noiva. Mas nós vamos dar o nosso grito não é América, o nosso grito não será Brasil, o nosso grito será Senhor Jesus Cristo. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Fale cada um, se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Suspira por meu Deus, minha esperança, ela vem do céu. Por isso não temo a nada dos perigos em minha jornada. Eu tenho um Deus que está comigo e vai me ajudar. Sobre mim. Nesta vida que as aflições são fortes demais e parece que não vou suportar. Mas quando isso acontece, sinto minhas forças se acabar. Jesus aparece e me diz: vou te ajudar. Misericórdias de Deus, elas são sobre mim. Jesus está perto de voltar para com Ele me levar. Sabendo disso, o inimigo quer me atrapalhar. Não adianta
ele lutar, pois Jesus está a me ajudar, e com sua ajuda certamente eu chegarei lá. Vai me ajudar, vai me ajudar, vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, não será assim, porque as misericórdias de Deus, elas são sobre mim. Vai me ajudar, vai me ajudar, vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, não será assim, porque as misericórdias de Deus, elas são sobre mim. Porque as misericórdias de Deus, elas são sobre